Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha a partir de agora o podcast Semana em Pauta, com acontecimentos que foram destaque no noticiário. Iniciamos setembro, mês em que se celebra o Dia Nacional do Trânsito e a Semana Nacional do Trânsito, com a informação de alguns acidentes pelo país, como o atropelamento do ator Kaique Brito. Ao longo do programa, vamos tentar entender as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que completou 25 anos em 2023. Além de responder a questionamentos como de que forma o motorista que provocou um acidente pode ser responsabilizado, quais são as penas previstas para quem dirige embriagado e qual é o papel do pedestre no trânsito, ele também tem normas a seguir? Quem nos ajuda a responder essas e outras perguntas é a advogada Roxane Ponzi, vice-presidente da ABATRAN, Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, doutora Roxane. Olá, Marcela. É sempre um prazer e uma honra conversar com a Rádio Justiça. Na outra linha, eu recebo Davi Duarte, professor da Universidade de Brasília e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito. Bem-vindo ao nosso programa. Olá, Marcela. Muito obrigado pelo convite. Olá, Roxane. Desde o início desta semana, nós temos acompanhado os desdobramentos do atropelamento do ator Kaique Brito. Doutora Roxane, o que diz a legislação de trânsito em relação aos acidentes em vias públicas? Então, Marcela, primeiro dizer que é muito triste a gente contabilizar mais um sinistro, que agora a gente não chama mais de acidente, é um sinistro de trânsito, envolvendo uma pessoa agora pública, e traz este assunto para a grande mídia. Me parece, por tudo que circulou nas mídias, e óbvio que a gente está esperando aí a recuperação do ator, mas houve uma culpa aqui que a gente pode dizer que tenha sido no mínimo concorrente. Há uma responsabilidade, óbvio, do motorista em dirigir com prudência, dentro da velocidade da via, mas naquele caso específico, pelas imagens que circularam, o ator acabou cruzando a via em local inadequado e sem os devidos cuidados. Então, me parece aqui que o resultado, o acidente, e todos os danos físicos que ele acabou sofrendo, eles têm muito a responsabilidade do próprio pedestre. O artigo 69 lá do Código de Trânsito, ele diz como que o pedestre deve atravessar a rua, sempre de forma perpendicular, à via, e sempre privilegiando as faixas de pedestre, desde que elas estejam aí a uma distância de até 50 metros dele. Então, é uma lástima o que aconteceu. Vamos ver os desdobramentos, obviamente que tem as questões ainda criminais, que podem decorrer desse sinistro. Acredita-se que uma lesão corporal culposa, tendo em vista que não houve intenção de causar o acidente, o sinistro de trânsito. Bom, doutor Davi, pegando como gancho que a doutora Roxane trouxe, a gente sempre fala aí das vias, dos carros maiores, mas e o pedestre, Mesmo mais frágil, ele tem deveres também quando a gente fala em relação à segurança no trânsito? Tem deveres sim, Marcela. Se você me permite, eu quero só colocar um rápido cenário do nosso trânsito. O Brasil é o país que mais mata no trânsito, é o terceiro país que mais mata no trânsito, atrás apenas da Índia e da China, que tem populações enormes. Então, a mortalidade e a acidentalidade no Brasil é muito alta. Nós temos cerca de 40 mil mortos anualmente, 1 milhão de feridos que passam por hospitais, e isso é muita gente. 300 mil pessoas ficam com lesões irreversíveis todos os anos no nosso país. Hoje,
os pedestres representam aproximadamente um terço, um pouco menos que um terço dos lesionados e dos mortos no trânsito. Infelizmente também nós temos poucas campanhas de esclarecimento para os pedestres de tomar o mínimo de risco possível ao cruzar uma avenida. Ali onde houve a colisão e o atropelamento com o ator, a velocidade dentro de uma cidade, 70 km por hora, é excessiva, né? A gente sabe que quanto maior a velocidade, primeiro, o condutor do veículo tem menos tempo para adotar uma manobra evasiva, o pedestre, no caso, tem menos tempo para, enfim, também adotar uma manobra evasiva, ou voltar, ou correr e atravessar rapidamente a pista. E as distâncias de frenagem com o veículo em velocidade são muito grandes, né? Quanto maior a velocidade, maior a distância de frenagem, e quanto maior a velocidade, maior o nível de lesões que as pessoas sofrem. Bom, o caso envolvendo o ator Kaique Brito foi registrado como lesão corporal culposa, como a doutora Roxane citou na última resposta. E quem explica pra gente o que isso significa é o advogado e professor de processo penal, Matheus Marques. Vamos ouvir. A lesão corporal culposa no trânsito é caracterizada quando o agente, mesmo não tendo a intenção de causar danos a terceiro, acaba provocando lesões físicas devido a uma conduta negligente, imprudente ou, de certa forma, sem habilidade necessária para conduzir veículos. Porque quando dizemos isso, estamos realmente tratando de uma modalidade de crime que está prevista na legislação de trânsito, ou seja, no Código de Trânsito Brasileiro, e a sua configuração depende da comprovação de alguns elementos, como a existência das lesões corporais, a relação de causalidade entre a conduta do agente e também a lesão, além da demonstração de uma certa imprudência, negligência ou imperícia por parte daquele que estaria na direção do veículo automotor. Bom, o Dr. Matheus Marques acabou de explicar como se caracteriza a lesão corporal culposa no trânsito. Sobre o assunto, doutora Roxane, quais as penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro para esse tipo de crime? É interessante como o Código de Trânsito ele faz uma diferenciação, né, de penalidades administrativas para os crimes de trânsito. Se não me engano, deve estar lá no 301, 302, né, a previsão da lesão culposa no trânsito, que necessita, obviamente, né, de não haver a intenção daquele resultado. Né? Nós nos emprestamos aí daquelas normas do próprio Código Penal. É importante sempre entender que uma coisa não exclui a outra. Né? Aquele cidadão ele pode sofrer uma sanção administrativa e juntamente também uma sanção criminal, né, dependendo do tipo de prática de ilícito que ele venha a cometer. Então, muito importante o acréscimo do Dr. Matheus aí sobre essas explicações a respeito da lesão corporal culposa e, obviamente, como eu comentei antes, tentar se averiguar o que efetivamente aconteceu e quem contribuiu para aquele resultado, né, do acidente, do sinistro envolvendo o ator. Doutor Davi, a doutora Roxane falou aí da legislação, existem penalidades, existe lei, mas a gente acompanha que os acidentes só crescem, como o senhor mesmo citou há pouco, né? Falta conscientização? O que falta para o nosso país em relação ao trânsito, né? Para a gente poder ter um trânsito mais seguro? Seria a questão da conscientização? Uma parte é conscientização. E a legislação, a nossa legislação, ela é inclusive muito dura, Marcela. Só que está tudo na lei. Olha, como eu disse antes, nós temos 40 mil mortos, 300 mil pessoas que ficam com lesões irreversíveis, 1 milhão de feridos, e praticamente não tem ninguém na cadeia por cometer um crime de trânsito aqui no Brasil. Né? Então, em outros países, isso é bastante mais frequente. Quando a pessoa comete
um crime de trânsito, geralmente em outros países essa pessoa vai para a cadeia. O que nos falta é, primeiro, uma boa engenharia. O nosso espaço público, né, de circulação, as ruas, as calçadas, tem muitas deficiências. É um espaço muitas vezes hostil para os pedestres, especialmente para os pedestres e ciclistas. É um espaço que de difícil circulação, inclusive algumas vezes para os motoristas, e nós temos ainda uma fiscalização precária, rudimentar. Bom, como o Dr. Davi citou no início do programa, o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E quem tem mais informações sobre esses números é o repórter Marcelo Della Libera. Vamos ouvir. A posição brasileira faz parte do relatório de status sobre segurança no trânsito divulgado pela ONU. Os países líderes neste ranking são a Índia e a China. Esta preocupante estatística coloca as mortes por acidentes de trânsito como a 8ª principal causa de óbito no Brasil, totalizando aproximadamente 1.350.000 vítimas anualmente. Essa realidade pode ser amplamente atribuída à negligência dos motoristas, comportamentos agressivos ao volante, uso de celular durante a condução, consumo de álcool e drogas, desrespeito às sinalizações de trânsito e a falta de manutenção adequada dos veículos são fatores significativos que contribuem para esse cenário fatal. A promoção da educação do trânsito desempenha um papel essencial na redução dessas trágicas estatísticas. Ela tem como objetivo incentivar práticas responsáveis no trânsito, visando a diminuição de acidentes e mortes e proporcionando um ambiente mais seguro para todos os envolvidos. Entre as principais medidas para evitar a escalada de acidentes estão o uso obrigatório do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade, evitar o uso do celular ao volante, além de outras atitudes importantes, como manter uma distância segura entre veículos e manter as mãos no volante o tempo todo, dirigir com a máxima atenção e concentração, ter cuidado ao realizar ultrapassagens e buscar estar bem emocional e fisicamente, além de evitar dirigir sob condições adversas. A década de ação pela segurança no trânsito estabelecida pela ONU em 2021 tem a ambiciosa meta de reduzir em ao menos 50% mortes e lesões no trânsito por 100 mil habitantes até 2030. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. Como ouvimos na reportagem, as mortes no trânsito configuram a 8ª principal causa de óbito no país. Nesse sentido, doutor Davi, quais são as principais causas de acidentes de trânsito no nosso país? O Marcelo fez um belo resumo aí, mas se a gente pudesse resumir em poucos itens, primeiro, a questão das distrações no trânsito hoje assume um papel muito relevante. E distração é exatamente o que o Marcelo disse, de olhar o celular, às vezes teclar, e aí o indivíduo, o condutor, tira os olhos da pista e olha para o celular, né? Então o celular, como a gente sabe, a telinha do celular é uma tirana com a nossa atenção e muitas vezes a gente se esquece do trânsito olhando aquilo. Então, evitar distrações. Essa causa hoje assume no Brasil um papel muito importante. Velocidade excessiva, isso também tem sido muito frequente, as pessoas têm uma pressa, e a gente sabe que ganha-se pouquíssimo tempo apertando o pé direito no acelerador. O tempo que se ganha é praticamente irrisório em relação ao risco que se corre, o risco adicional que se corre correndo um pouquinho mais. E, finalmente, a gente precisa, tem muitos locais, né, nas nossas cidades onde há erros de engenharia. Muitas vezes os nossos engenheiros de trânsito, estou generalizando aqui, mas há excelentes engenheiros de trânsito, mas muitas vezes os engenheiros de trânsito olham o trânsito simplesmente atrás de um volante. Ora, nós temos pedestres, nós temos ciclistas, nós temos pessoas com mobilidade reduzida e nós temos também pessoas
que precisam de um apoio como os cegos, os surdos, que precisam de um apoio no trânsito. Então, nós temos muito o que fazer. A Semana Nacional do Trânsito, ela ocorre anualmente agora, no mês de setembro. O que é esse evento, doutora Roxane? A Semana Nacional de Trânsito, ela é uma previsão do próprio Código, acho que é o artigo 326, se não me engano, e ele estipula, obriga praticamente que todo o Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito joguem o seu olhar dos dias 18 a 25 de setembro todos os anos. Ou seja, é um momento para que a gente coloque os holofotes para essa causa que é tão importante e tão necessária para todos. Eu digo que desde que a gente nasce, a gente precisa aprender como se deslocar no nosso território, nas nossas calçadas, nas nossas estradas, nas nossas vias públicas. Eu tenho que saber onde que eu tenho que cruzar, como que eu devo cruzar a via, como que eu devo conduzir uma bicicleta, mesmo que eu não tenha tirado uma carteira de habilitação para isso, mesmo que eu não tenha passado por um curso de formação. Então, é importante a gente dizer que nesse ano o tema é no trânsito, escolha a vida. Então, no trânsito, escolha ser prudente, escolha respeitar a legislação, escolha ter empatia com o outro. E por falar em empatia com o outro, no trânsito, o arquiteto Newton César Silva de Moraes, nosso ouvinte aqui da Rádio Justiça, ele já sentiu na pele, já foi vítima de acidente de trânsito e sentiu na pele essa falta de empatia. Vamos ouvir agora o relato dele. Eu sofri um acidente de carro indo de Nova Iguaçu para o Rio de Janeiro. Era uma via de mão dupla e o carro no sentido oposto tentou fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle e foi bem em cima do meu carro. Não deu tempo de ter reação nenhuma. Quando vi já estava batendo e só lembro da sensação de estar colando no volante, que eu estava usando o cinto de segurança, e lembro de encostar bem no volante e minhas pernas baterem na coluna do carro e fiquei bem atordoado com a pancada. A sensação parecia que meus dentes tinham saído da boca e minha coluna tinha travado, mas aos poucos foi voltando, foi só muscular mesmo. Eu fiquei com a marca do cinto, marca roxa do cinto de segurança, e a marca roxa nas pernas que bateram na coluna de direção embaixo. Eu saí do carro, algumas pessoas queriam me tirar do carro, eu pedia para elas terem calma, porque eu estava achando que minhas costas estavam comprometidas, mas foi só muscular mesmo. E quando eu saí do carro, eu percebi que meu carro tinha sido arrastado e ficou imprensado num ponto de ônibus. E por sorte estava vazio. O acidente do Newton foi em uma rodovia interestadual. Como garantir a segurança em uma viagem de carro ou ônibus nesse tipo de rodovia, doutor Davi? Bom, a primeira coisa é planejar a viagem, planejar pontos. Viagens longas exigem um planejamento adequado. Até porque o motorista comum, nós que trafegamos pela cidade o tempo todo e tal, muitas vezes a gente vai para as rodovias e a gente não tem bem a noção de velocidade, como realizar de forma segura uma ultrapassagem. Então todo cuidado é pouco. Então, a gente tem que primeiro planejar bem. Segundo, novamente em viagens longas, falando disso, a gente precisa adequar a alimentação, não comer muita coisa pesada e assim, estar em estado alerta e se sentindo bem para poder conduzir um veículo nessas viagens. A questão do álcool deve ser evitada a todo custo, por uma razão muito simples. O álcool tem dois efeitos básicos no organismo da gente, O primeiro é que ele reduz os reflexos, então a gente reage muito mais lentamente e, se for necessário adotar uma manobra evasiva ou ser mais rápido em alguma decisão, o álcool tira ou reduz muito os nossos reflexos. E o segundo é que o álcool muda o comportamento e quem bebe passa a negligenciar risco, desrespeitar a sinalização, esse tipo de coisa. Então, viagens, a todo tempo, quem vai dirigindo pode ter álcool no organismo, mas especialmente viagens longas,
plenamente aconselhável que não se beba pelo menos nos 2 dias anteriores, nos 2 dias que antecedem a viagem. Isso é essencial. A Lei Seca completou 15 anos em junho deste ano. Em que sentido essa norma representou um divisor de águas para a segurança do trânsito aqui no Brasil, doutor Davi? Bom, a Lei Seca foi muito boa, especialmente para que as pessoas temam beber e dirigir. Essa lei é uma boa lei, fez 15 anos, já teve bons resultados, pode ser aperfeiçoada. É preciso olhar alguns detalhes, até porque em outros países, especialmente na Europa, eles têm uma abordagem melhor sobre beber e dirigir, né? Então, nossa lei pode ser aperfeiçoada. Agora, ela já reduziu, já fez um papel muito importante, né, no Brasil, de reduzir a mortalidade, o número de feridos também no trânsito. E, doutora Roxane, em 15 anos, a Lei Seca sofreu muitas mudanças, muitas alterações no texto. Quais foram os principais avanços alcançados até aqui com essa lei? A Lei Seca, que comemora esses 15 anos, né, de existência, e até pouco, acho que, para uma legislação, né, de tamanha importância como ela teve, ela passou, eu gosto de dizer, por 3 grandes modificações, né? A primeira, obviamente, na sua edição, porque antes já se fiscalizava a questão da ingestão de álcool e a mistura com a direção. Então, em 2008 é a edição da Lei Seca, que não é tão seca, né? Porque naquela época havia uma margem de erro de 0,1 miligramas por litro, então mais ainda a margem de erro dava 0,14. É um valor até considerável, assim, de álcool circulante no sopro, né, das pessoas ali que se submetam ao teste do etilômetro, que foi revista lá em 2012. E também ajustando nessa época a questão da possibilidade de se enquadrar em crime de trânsito aquele que se recusava ao teste. Porque por conta da redação inicial da Lei Seca, era meio que impossível, dá para se dizer, punir com crime de trânsito aquele cidadão que se recusasse ao teste. Então, em 2012, vem a legislação aprimorando, especialmente a parte criminal. Para quê? Para permitir que outras provas pudessem ser utilizadas para fins de enquadramento em crime. E veio, obviamente, aí tirar essa margem de erro de 0,1 miligramas por litro, que veio por força de um decreto, mantendo apenas a margem de erro do equipamento, que é 0,04 miligramas por litro. E depois, né, em 2016, a gente tem uma grande alteração, a gente fala até que quase uma mini reforma do Código de Trânsito naquela época, e que se estabelece, né, formalmente uma infração por se recusar aos testes, né, que óbvio veio a ser questionada posteriormente a sua constitucionalidade, e teve também um aumento relevante em relação à infração por embriaguez ao volante, né, que passa de R$ 1.900 para R$ 2.900, quase R$ 3.000. Então, isso tudo são instrumentos que a administração pública passou a ter para coibir essa mistura, né, de álcool e direção. A Lei Seca foi uma modificação legislativa importante, mas ela sozinha não faria, né, um verão, ou seja, um passarinho só não faz verão, né? Não é isso que diz o ditado? Uhum. Tinha e precisava ter fiscalização. E foi o que aconteceu. A Lei Seca veio junto com uma intensa fiscalização, as blitz, né, em todo o país, e que fizeram com que esse trabalho coordenado tivesse esses resultados tão expressivos como a gente teve, e uma conscientização do cidadão de que ele não pode beber e dirigir. Há ainda aqueles que desrespeitam, mas para esses a gente tem que entender que tem que ter a mão pesada do Estado, punindo com multa, com suspensão e com a perda aí do direito de dirigir, prisão se for o caso, né? Ou seja, a gente tem que entender que esse tipo de comportamento ele tem que ser veementemente fiscalizado e punido. Doutor Davi, a sinalização das vias também é um fator determinante na segurança do trânsito. Quais critérios devem ser adotados para definir a velocidade de uma via, por exemplo, ou a instalação de um pardal em determinado ponto da rodovia? Bom,
essa questão é uma questão bastante técnica e toda a questão da velocidade, existem normas técnicas. Para definir a velocidade de uma via, há 3 aspectos principais. Há outros, mas eu cito os principais. Primeiro, o tipo de tráfego daquela via. Se é um tráfego misto, se tem pedestre, se tem ciclista, se tem travessia, etc. O segundo é o tipo de uso daquela via. Se há um comércio, se há escola, enfim, como é que é o ecossistema daquela via. Então, se há hospitais, se há saída próxima, se há veículos que adentram, que saem de garagens, enfim, de alguns locais de estacionamento. Então, tudo isso ajuda a definir a velocidade da via. E o terceiro ponto, que é também importante, é a profundidade de visibilidade, ou seja, se é uma via onde a visibilidade é curta, é próxima, então tem que ter uma velocidade bastante reduzida. Se a visibilidade é longa, né, tem uma certa profundidade, a velocidade atribuída à via pode ser um pouco maior. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiza e quero agradecer a participação da advogada Roxane Ponzi, que é vice-presidente da ABATRAN, Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, doutora Roxane. Também queria deixar aqui a nossa solidariedade para você, para todo o estado aí do Rio Grande do Sul, que tem vivenciado essa tragédia aí depois da passagem do ciclone. Sim, Marcela, agradeço em nome de toda a população aqui do estado do Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia assim, sem precedentes, e que todos possam, né, ajudar, doar, enfim, acho que esse é o nosso papel como sociedade. Agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição da Rádio Justiça para falar sobre esse tema tão relevante como é o trânsito. Também agradeço a participação de Davi Duarte, professor da Universidade de Brasília e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito. Muito obrigada pela sua participação, doutor Davi. Obrigado, Marcela. Eu quero agradecer também as palavras gentis da Roxane, que é uma advogada que tem um conhecimento muito profundo sobre toda a questão de segurança de trânsito, em especial direito de trânsito. Então, um abraço a todos e minha solidariedade também às famílias que estão sofrendo com essa situação no Rio Grande do Sul. O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com produção de João Paulo Bezerra e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.